Glória a Deus. É com muita alegria que nessa noite eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Os irmãos que trouxeram o exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de louvar a Deus por essa riquíssima oportunidade, como aqui foi pontuado. Meu nome é Gabriel Vitor, sirvo a Deus na Assembleia de Deus de Brasília, situada em Brasília. Trago um abraço do meu pastor João Almeida, o anjo desta igreja, que me recebeu de muito bom grado e me confiou essa tribuna nessa noite. Pastor Neto, missionária Elma, que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês de forma poderosa. Que a eternidade lhe recompense todo o carinho com a minha pessoa. Obrigado. Louvar a Deus também pela vida da liderança, os presidentes de jovens aqui da igreja, a irmã Sheila, juntamente com o irmão Esdras e a irmã Gilvânia. Acertei o nome de todo mundo? Glória a Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de vocês de forma poderosa. Vocês estão muito bonitos de azul. Achei que vocês ficaram tão bonitos que eu também vim de azul. Não sei se eu fiquei tão bonito assim quanto vocês, mas eu tentei. Vocês me ajudem. Louvar a Deus pela vida de todos os líderes de jovens. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de vocês de forma poderosa. Louvar a Deus também pela vida dos cantores, a prefeita Márcia, os vereadores que aqui estão, as autoridades. Que Deus continue sustentando vocês com as poderosas mãos dEle. Quem encontrou o texto sagrado, diga glória a Deus. Atos 6 diz assim a palavra do Senhor: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélitos de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Capítulo 7, se possível e se necessário for, folheie a sua Bíblia, versículo 55. Diz assim a palavra de Deus: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Se você pode, tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. E olhe para mim, te dar uma dica. Foi num ambiente como esse que eu encontrei a minha esposa, a mulher que eu passo com ela todos os dias da minha vida. E no final do culto eu olhei na cantina, ela estava lá na cantina, estava vendendo cachorro quente no dia. Ela comeu 2 cachorro quentes, eu disse: é essa, Jesus, vou casar com ela. Cheguei para ela e falei: deixa eu pagar o terceiro. Ela disse: pode, claro. E aí a gente começou a conversar e glória a Deus, deu um milagre para a glória de Jesus. Mas não seja tão constrangedor quanto eu fui, não. Compra um livro, chega na pessoa, talvez a pessoa que você vai passar o resto da sua vida está sentada aí perto de você. Compra o livro
vai que dá bolo e você me chama para o seu casamento, amém? Glória a Deus. Louvar a Deus também pela vida do presbítero JB, que me buscou ali, juntamente com o irmão Adriano. Deus em Cristo abençoe a vida de vocês de forma poderosa. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Escute, olhe para cá. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Diga glória a Jesus. Eu acredito que todos nós que estamos aqui nesta noite conhecemos muito bem, não só o texto que eu acabei de ler, mas o livro de Atos dos Apóstolos, que é aonde embasa a temática desta noite. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é muito especial na galeria do Novo Testamento. Nós bem sabemos que o Novo Testamento, ele é composto de 27 livros, e dentre esses 27 livros, o único livro histórico é o livro de Atos dos Apóstolos. A linguagem predominante do Novo Testamento são epístolas e cartas. Por isso que nós vemos dos 27 livros, 21 são cartas, pois estão endereçando uma mensagem, mandando uma mensagem a uma comunidade, a uma pessoa específica. Você tem que entender a necessidade que se tinha na época de se transmitir o que estava sendo pregado e teologizado. Naquele tempo não existia o WhatsApp, naquele tempo não existia Facebook, naquele tempo não tinha facilidade de mandar mensagem por SMS. Então a forma como a mensagem percorreu o século I foi através de cartas. E é por isso que nós vemos na Bíblia, com muita facilidade, alguns livros endereçados a certas pessoas. Exemplo, nós vamos ver Romanos, é uma mensagem endereçada aos irmãos que estão em Roma. Nós vamos ver Colossenses, é uma mensagem endereçada à igreja que está em Colosso, e algumas outras que não estão endereçadas a uma comunidade, mas estão endereçadas a uma pessoa específica, como a mensagem a Timóteo, a Tito, a Filemon, e as últimas epístolas que fecham as 21, que são as epístolas gerais, que são as epístolas universais, escritas pelos apóstolos, e essas são intituladas pelos nomes desses apóstolos: João, Judas, Tiago e Pedro. Então desses 21 nos sobram 6, e entre esses 6 livros nós temos o último livro do Novo Testamento, que é o livro das revelações, é o livro do Apocalipse, das coisas que hão de acontecer na terra, e estão acontecendo. Os 4 primeiros livros são os livros das boas novas, os evangelhos, que vão descrever de forma biográfica a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Então nós vemos que dentre esses 27, só nos resta o livro de Atos, e esse livro é um livro histórico. Talvez alguém se pergunte: Gabriel, que história é essa que o livro de Atos está contando? É a história da igreja. Se você pode, olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ele: a história da igreja. Não, desse jeito aí não é nem a sua história. Diga para ele: a história da igreja. Olha para mim. Então nós vamos ver aqui apresentado no livro de Atos a história da igreja. E quem escreveu a história da igreja? A pessoa responsável por discorrer sobre a história da igreja é Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho segundo a sua visão. A Bíblia vai nos mostrar que o livro de Atos vai ser nada mais, nada menos do que uma continuidade do seu Evangelho. Então tudo que Jesus começou a fazer, tudo que Jesus começou a ensinar, tudo que Jesus começou a operar, agora Ele está continuando fazendo, continuando operando, continuando ensinando, só que através da igreja. E é isso que o livro de Atos vai nos apresentar, o início da história da igreja. Algumas pessoas vão dizer que mães são tudo iguais, só troca o CEP. Se for verdade, a sua mãe tem um costume que a minha mãe também tem. Qual? Toda vez que eu vou visitar a minha mãe, ela faz questão de abrir algumas gavetas e tirar algumas fotos, alguns álbuns, e mostrar para mim como se eu não soubesse daquelas fotos. Parece que é sempre a primeira vez. Ela faz questão de mostrar aquelas fotos. E toda vez que eu vou lá, ela gosta de mostrar. Olha aqui, ela me chama de Vitor. Olha aqui, Vitor, a última vez que você fez xixi na cama. Está aqui. Não sei por que ela tirou essa foto, mas ela tirou. Ela mostra: olha aqui, a última vez que você arrancou um dente. Olha aqui o primeiro dia que você foi na escola. Olha aqui o dia que você caiu da beliche, ou dormia numa beliche. Ela tem tudo isso registrado. E o livro de Atos dos Apóstolos,
é como se fosse o grande álbum de família da igreja. É como se Deus estivesse nos mostrando no livro de Atos os primeiros registros nossos. É como se Deus estivesse dizendo nessa noite para Rio Maria: olha aqui as primeiras pessoas batizadas no Espírito Santo, Atos 2. Olha aqui o primeiro milagre que aconteceu, Atos 3. Olha aqui a primeira perseguição, Atos 4. Olha aqui os primeiros mártires, Atos 6. Olha aqui a pregação do Evangelho, Atos 7. Então o livro de Atos é isso, é a nossa história. E nesta noite eu vim pregar sobre a história da igreja, sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Porque os leitores atentos da Bíblia, ao ler os 28 capítulos que Lucas está descrevendo, eles chegam no 28º capítulo e ficam intrigados. Por que intrigados? Porque numa leitura simples e dinâmica, ao chegar no último capítulo, você chega com algumas perguntas. Perguntas essas de: como será que vai se dar continuidade à história da igreja? Como será que vai ser o fim dos apóstolos? Como será que vai continuar esse projeto chamado Eclésia? Como será que vai continuar a história desses irmãos do século I? E lendo isso eu me questionei, me indaguei com Deus e perguntei: Senhor, por que que Lucas, que é o autor desse livro, ao chegar no 28º capítulo não faz uma conclusão, mostrando como encerra a história da igreja? Por que que no 28º capítulo ele não me encerra, mostrando como as coisas vão acabar? E sabe o que Jesus me disse? Deus olhou para mim e disse: Gabriel, sabe por que Lucas não fez uma conclusão da história da igreja? É porque nós estamos no ano de 2023 e Deus continua escrevendo as páginas da história da igreja. A igreja de Jesus continua viva. A história da igreja não encerrou no século I. A igreja de Jesus continua marchando na terra com a chama pentecostal na mão, anunciando que só um nome há salvação debaixo dos céus, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A história da igreja não foi encerrada no século I, porque Roma não conseguiu acabar com a história da igreja. O Coliseu não acabou com a história da igreja. Os imperadores romanos não acabaram com a história da igreja. Diocleciano não acabou com a história da igreja. A Idade Média não acabou com a história da igreja. As inúmeras heresias que tentaram corromper o cristianismo não acabaram com a história da igreja. O iluminismo não acabou com a história da igreja. Voltaire disse que em 200 anos a Bíblia seria obra de museu. Voltaire morreu e a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. As guerras do século 19 e 20 não acabaram com a história da igreja. Hitler não acabou com a história da igreja. Mussolini não acabou com a história da igreja. Stalin não acabou com a história da igreja. O Estado Islâmico não acabou com a história da igreja. O terrorismo não acaba com a história da igreja. E não vai ser o STF, o Estado Islâmico, a Arábia Saudita, a perseguição, o mundo, o diabo, o capeta, que vai acabar com a história da igreja. Nós estamos em Rio Maria declarando que a igreja continua de pé, para a glória de Deus. A igreja continua viva. Só quem está vivo levante a mão. Só quem está vivo levante a mão. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, porque você faz parte desse povo, o povo que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão. Você faz parte desse povo que está há 2000 anos na terra, cantando e anunciando: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, vem sem demora. Você faz parte do povo que não conhece a derrota. Você faz parte do povo que vai morar no céu. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem nessa palavra? Quantos creem nessa palavra? Que nós estamos caminhando não para nos tornar a maior igreja do Brasil, mas nós estamos caminhando para herdar o céu. Oh glória! Para herdar o céu. Eu não sei vocês, irmãos, mas se a trombeta tocar agora, eu acredito piamente que essa festividade não acaba aqui na terra. Se a trombeta tocar agora, eu creio piamente que o pregador não vai ser mais eu. Eu acredito, se a trombeta tocar agora, a mocidade vai cantar junto com o Santo, 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 Santo. Nós somos a igreja. Aleluia!
E talvez alguém olhe para o livro de Atos simplesmente como um livro histórico. Mas olhe para mim, o livro de Atos também é normativo. O que quer dizer isso? Que se nós aplicarmos as mesmas diretrizes, regras do livro de Atos dos Apóstolos nas nossas igrejas, nas nossas vidas, viveremos e colheremos os mesmos resultados que a igreja colheu no século de número 1. Então nós temos que entender que se tem algum problema em nosso meio, este problema é ocasionado simplesmente por falta de esforço nosso. Porque alguns vão dizer que Jesus mudou, que a história da Assembleia de Deus está mudando, que nós não vemos mais os milagres que os nossos avós e que a nossa geração passada contou. E algumas pessoas vão dizer, eu não vejo mais cadeirante levantando, eu não vejo mais cego tornando a ver, eu não vejo mais salvação de alma, eu não vejo mais batismo no Espírito Santo. Se você não vê, o problema está encontrado, está em você. Por quê? Porque o convite de Deus para as nossas vidas é esse, que nesta noite nós voltemos ao Evangelho apostólico. Deus está nos convidando nesta noite, não para tomar posse do carro novo, eu não vim profetizar isso. Para tomar posse não da casa nova, eu não vim profetizar sobre estas coisas. Para tomar posse do emprego novo, eu não vim profetizar sobre isso. Eu oro para que você realize e conquiste os seus sonhos. Mas nesta noite eu vim com uma mensagem urgente à igreja brasileira. Precisamos voltar ao Evangelho apostólico. Precisamos voltar às primeiras obras. Precisamos voltar a orar como orávamos antigamente. Precisamos voltar a ter fome e sede da presença de Deus como tínhamos antigamente. Eu lembro dos testemunhos no início da minha fé que eu escutava, que nos hinos da harpa Jesus batizava. Hoje a gente precisa ficar numa insistência, orar, pedir para o povo da glória, para Jesus batizar, como se Jesus fosse um rio. Jesus é um oceano, e quem quer que tem que mergulhar nele. Deus nesta noite está olhando para a sua vida e dizendo, voltemos ao Evangelho apostólico, porque depois do 36º Congresso de Jovens em Rio Maria, vai voltar a ser normal nessa cidade, batismo no Espírito Santo. Vai voltar a ser normal nessa cidade, cadeirante voltar a andar, quem crê nessa palavra? Vai voltar a ser normal nessa cidade, cegos tornarem a enxergar. Por quê? Porque nós estamos regressando ao Evangelho de avivamento e poder para a glória de Deus. 10 segundos de aleluia se você acredita que Ele cura, que Ele salva, que Ele batiza, glória a Deus, se você que Ele pode. Vai voltar. 10 segundos de aleluia se você acredita adorar. Que Ele cura. Meu Jesus. Segundos de aleluia se você ouvir. Meu Deus. Auebidarabaia sébia. Meu Pai, meu Jesus, olhe para mim, e se você perceber, o capítulo de número 6 que nós lemos aqui nessa noite, se desenvolve justamente por causa disso, porque a igreja estava crescendo, a igreja estava pregando, anunciando, profetizando, tendo sinais, curas, maravilhas, que faz com que a igreja comece a crescer. E por causa disso, se desenvolve o capítulo de número 6, a igreja crescendo. E me permita, nesses minutos iniciais, conceituar ao seu coração o que é crescer. O que é crescer? Crescer não é inchar, crescer não é inflamar. Um livro não cresce simplesmente quando a gente aumenta o tamanho das suas letras. Um livro cresce quando a gente aumenta o seu conteúdo. Então você entende que nem tudo que está grande cresceu. Tem muita coisa grande inchada. Tem muita coisa grande inflamada.
E isso é importante porque a gente precisa entender que nós não podemos ser reféns da numerolatria, medir os nossos crescimentos simplesmente por números, porque a principal métrica de Deus não é quantidade, é qualidade. Deus não é um administrador de empresa que está olhando para a igreja como alguém olha para uma planilha cheia de números e está dizendo, está crescendo. Não. Por quê? Porque Deus sabe que tem muito lobo travestido em pele de ovelha, tem muito demônio se disfarçando de anjo de luz. Então uma igreja não cresce simplesmente quando os seus números crescem. Uma igreja cresce quando acontece o que está acontecendo no capítulo 6. E o que é que está acontecendo, Gabriel? No capítulo 6, está crescendo o número de discípulos. Porque uma igreja não cresce simplesmente quando a gente aumenta o número de seguidores no Instagram. Uma igreja não cresce simplesmente quando a gente aumenta a sua estrutura física. Uma igreja não cresce simplesmente quando a gente aumenta os dias de festa. Uma igreja cresce quando aumenta o número de discípulos. E glória a Deus que nesta noite eu vim pregar para os discípulos de Jesus. Glória a Deus que nesta noite eu vim pregar para os discípulos de Jesus. O que é discípulo, Gabriel? É alguém que está na condição de aluno, é alguém que está na condição de aprendiz, é alguém que sabe que superior a ele tem alguém que ensina, tem alguém que é superior, tem alguém que é mestre. E logo a Bíblia está nos mostrando que nós temos a necessidade de ter em nossos púlpitos, em nossas tribunas, em nossas naves e nos nossos departamentos, discípulos de Jesus. Mas Gabriel, você viu tanto de empresário que tem ali? Rapaz, você pode ter 1 milhão de empresários, você tem que ter junto com os empresários os discípulos de Jesus. Minha forma de discípulo ele não gosta. Diz, mas não, lá na minha casa eu sou filho único, lá sou eu que falo e meu pai e minha mãe que obedece. Na tua casa aqui você é discípulo de Jesus. Mas não, lá na minha empresa a última palavra é minha. Na tua empresa aqui você é discípulo. Está pronto para ser auxiliar, para ser diácono, para ser presbítero, para ser evangelista, para ser pastor? Então é discípulo. Mas não, lá sou eu que falo e meu marido que obedece, sou eu que tomo conta da casa. Na sua casa, irmão, da porta para dentro só tem espaço para ser discípulo, porque aqui o único que é maior que todos, que a última palavra é dele, que fala e ninguém passa por cima, que manda e ninguém desobedece, é o dono dessa casa, o mestre dos mestres, Jesus Cristo de Nazaré. Cadê os discípulos de Jesus? Cadê os discípulos de Jesus? Diga glória a Deus. Discípulo é o que a igreja está crescendo. E é engraçado, porque no versículo 1 vai dizer que a igreja cresce, e junto com o crescimento da igreja surge um problema. Eu falo, vocês completam. A igreja cresce e junto com o crescimento da igreja surge um problema. A igreja cresce e junto com o crescimento da igreja surge um. Olhe para mim. Talvez alguém assustado fique. Gabriel, como que a igreja está crescendo e está surgindo problema? Sim. Sabe por quê? Porque todos que estão dispostos a crescer têm que estar cientes que enfrentarão problemas. Se você não tem disposição para enfrentar problemas, se você não tem coragem para enfrentar problemas, se você não tem ousadia de enfrentar problemas simples, não cresça. Continue vivendo uma vida pequena, continue vivendo uma vida medíocre, mas todos que estão dispostos a crescer têm que estar cientes que junto com o crescimento enfrentarão problemas. Olhe para mim, olhando para mim você percebe duas coisas. Qual é a primeira coisa? Eu não sou bonito. Jesus quando me fez não caprichou nisso. A segunda coisa, eu sou grande, irmãos. Oh, glória a Deus. Isso eu sou grande. Eu não sou tão alto, não tenho 2 metros de altura, mas eu cresci. Eu tenho 1,87 m. Nisso, Jesus deu uma caprichadinha. E o período que eu mais cresci foi quando eu era adolescente, que eu fui para o ensino médio.
As pessoas que me viram no ensino fundamental se assustaram. Disseram: Gabriel, como é que você cresceu tanto assim? Eu falei: não sei, é milagre, só Jesus explica. Eu sei que eu cresci. Só que no período que eu cresci, foi o período que dentro da minha casa eu enfrentei problemas. Por quê? Porque eu cresci tanto, irmãos, que as minhas blusas não me comportavam mais, ficaram pequenas. Eu cresci tanto que o meu pé cresceu junto. E os meus sapatos ficaram pequenos. Meus sapatos não cabiam mais no meu pé. Como eu disse aqui no início, eu dormia numa beliche, meu irmão embaixo. Eu cresci tanto que a beliche ficou pequena. Eu perdi blusa, eu perdi sapato, eu perdi roupa, eu perdi cama. Aí foi nesse período que o meu pai olhou para mim e disse: você está enfrentando muito problema, né? Vamos fazer o seguinte, então, eu vou comprar para você roupa nova, sapato novo, cama nova, calça nova. Você percebeu que foi nesse período em que eu enfrentei problemas, foi o mesmo período que o meu pai olhou para mim e disse: você vai viver coisa nova, porque todo período de problema é o período que Deus está marcando na sua agenda para você viver coisa nova, para você viver coisa nova. Eu senti graça, eu vou repetir, para você viver coisa nova. Eu estou pregando para a gente aqui, que se a gente fosse pautar o seu 2023, a palavra que definiria o seu ano era problema. É desde janeiro problema atrás de problema, é desde o início do ano coisa que você nunca enfrentou. Deus está dizendo à sua alma nesta noite: é no meio dessa quantidade de problema que você vai viver experiência nova, que você vai me sentir de maneira nova, que você vai ganhar dons novos, que você vai viver experiência nova. Oh glória! Você já ouviu aquele hino, tem coisa nova chegando? Eu sinto Deus pregando na minha boca a alma de alguém aqui nesta noite. Se prepara, porque não acaba 2023 sem você desfrutar do novo de Deus. Eu sinto Deus virando o calendário de alguém aqui. Eu sinto Deus virando a estação de alguém aqui nesta noite. E Deus está dizendo à tua alma: alegra, anima, prepara o hino de vitória, porque até o final de dezembro tem coisa nova. Ebadaia sébia. Meu Jesus, eu estou profetizando. Quem tem mão para levantar, recebe. Tem coisa nova, tem coisa nova. Eu estou insistindo, porque eu estou sentindo Deus pregando isso na minha alma, dizendo: Gabriel, anuncia a minha igreja que meu é o relógio, meus são os ponteiros, meu é o calendário, e o que estava travado até outubro eu estou destravando hoje. Rebadaia sebidaia súbia, remando quebidaia sébia. Em 2024 você vai contar testemunho nesse altar, diz o Senhor. Tem coisa nova para a tua casa. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Tem coisa nova para a tua vida. Tem coisa nova para o teu ministério. Tem coisa alabaia sebidaia súbia. Tem algo novo. Meu Jesus, eu sinto Ele aqui. Meu Deus. Então tem um problema. Então tem um. Não. Então tem um. Então tem um problema. Diante do problema você tem duas alternativas. Ou você segue o exemplo dos helenistas, dos gregos, ou você segue o exemplo dos apóstolos, dos discípulos. Por quê, Gabriel? O que você viu? Está lá um problema acontecendo. Aí chega os helenistas, olham para o problema e começam a fazer o quê? Murmurar. Um olha para o outro e diz: mas aqui ninguém cuida das viúvas. Mas aqui ninguém faz nada. Mas aqui ninguém ajuda. Mas aqui ninguém vai. Aí chegam os discípulos e diz: não, vamos parar de murmurar e vamos resolver esse problema. Vamos transformar esse problema em oportunidade. Porque em um período de murmuração, em um período de guerra, em um período de prova, foi o mesmo período que Deus usou para levantar o ministério dos diáconos. Os diáconos que tem na nossa igreja até o dia de hoje surgiram nesse período.
Você percebeu que diante do problema, ou você toma o exemplo dos helenistas e murmura, ou você toma o exemplo dos discípulos e transforma os problemas em oportunidades. Deus está olhando para a vida de alguém aqui e dizendo: e aí? Você vai continuar murmurando ou você vai transformar o problema em oportunidade? Você vai continuar dizendo que ninguém faz, que ninguém ajuda, que ninguém vai, que ninguém estende a mão, que ninguém opera, que ninguém é por você? Ou você vai levantar a poeira hoje, arregaçar as mangas, olhar para o problema e dizer: pode vir problema, porque maior que você é o meu Deus, maior que você é o meu Deus, maior que você é o meu Deus. Para de murmurar. Comece a olhar esse problema como a oportunidade de Deus para você viver uma grande oportunidade. Porque eles estavam murmurando e no meio da murmuração Deus levantou um ministério que é eterno. Por quê? Porque Deus usa coisas momentâneas para estabelecer coisas eternas. Aí você está murmurando por causa de coisas momentâneas. Deus está olhando para a sua vida e dizendo: essa depressão é só momentânea, essa ansiedade é só momentâneo, essa guerra dentro da sua casa é só momentâneo, essa briga dentro do seu lar é só momentânea, esse desemprego é só momentâneo, essa escassez financeira é só momentâneo. Então se alegra, porque Deus usa as coisas leves e momentâneas para estabelecer um peso de glória eterna. Deus está olhando para a sua vida e dizendo: você pode chorar, você pode perder fio de cabelo, você pode perder noite de sono, mas no meio disso eu estou trabalhando para estabelecer algo na sua casa eterno. Aleluia, oh glória, oh aleluia. Olhe para cá, me escute. Os apóstolos olham para isso e dizem: não, vamos resolver esse problema. Vamos fazer o que, Gabriel? Eles olham para a multidão e dizem: vamos eleger 7 homens. E eu acho isso de uma maturidade incrível, querido jovem. Por quê? Porque eles poderiam olhar para a necessidade e dizer: qual que é o problema aqui? É que ninguém ajuda. Eles poderiam olhar para isso e dizer: então fica tranquilo, porque aqui a gente prega, aqui a gente canta, aqui a gente cuida da mesa, aqui a gente fica na porta, aqui a gente cuida das viúvas, aqui a gente faz tudo. Só que eles olham para isso e dizem: não, Jesus não chamou a gente para ser tudo. Eles olham para isso e dizem: Jesus nos chamou para cuidar da palavra e da oração, e chamou outras pessoas para servirem à mesa. Por quê, irmãos? Porque Jesus não chama ninguém para ser tudo. Aqui na igreja só tem uma pessoa que é tudo. Oh glória! Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, aquele que é, que era e que continua sendo o mesmo. Aqui o único que é tudo é Jesus. Ele então está olhando para os discípulos e dizendo: não, a gente não foi chamado para isso, a gente foi chamado para pregar e orar. Outros foram chamados para servir à mesa. E eu preciso destacar isso aqui nesta noite. Por quê? Porque tem se criado um conceito errado no meio da nossa mocidade, até mesmo no meio das nossas igrejas. Às vezes a gente acha que só é chamado quem está aqui em cima. Às vezes a gente só acha que é chamado quem está com a foto no cartaz. Às vezes a gente acha que só é chamado quem é consagrado a ser evangelista, pastor, quem senta nessas cadeiras. A Bíblia está nos mostrando que Jesus também está chamando para servir à mesa. Talvez alguém diga: Gabriel, quer dizer então que Jesus chama até para servir à mesa? Chama. Quer dizer então que Jesus chama para ficar na porta? Chama. Quer dizer então que Jesus chama para limpar a igreja? Chama. Quer dizer então que Jesus chama para ser zelador da igreja? Chama. Quer dizer então que Jesus chama para tirar foto? Chama. Quer dizer então que Jesus chama para cuidar da cantina, para cozinhar?
chama, porque o importante aqui não é o para que eu fui chamado, o importante aqui é que Ele me chamou, Ele te chamou, Ele nos chamou. E é por isso que eu não entendo como tem crente que sai de casa na noite de sábado, entra por essas portas e passa 2, 3 horas de braços cruzados sem dar um glória a Deus. Ô queridão, se Jesus não tivesse te chamado, uma hora dessa você estava no forró, bebendo cachaça, usando droga, destinado ao inferno. Mas Ele olhou para a sua vida, foi com a sua cara, te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Só os chamados, só os chamados, só os chamados. Faça o barulho que o diabo não gosta de ouvir. Faça o barulho que o diabo não gosta de ouvir. Nesta noite eu vim pregar para os chamados. Nesta noite eu vim pregar para os que são calabaia, sébia. Para quem é? Meu Jesus, meu Deus, meu Jesus, Ele te chamou. Ele te chamou. Você pode colocar a mão no seu coração, bater no seu peito e dizer: eu sou chamado. Não diga com força: eu sou chamado. Olha para mim então, porque você quer desistir, quer retroceder? Porque na hora que você estava cantando, você arranhou a voz, perdeu o compasso do playback, não conseguiu acompanhar a letra. Porque então você quer parar? Porque na hora que você estava pregando, meia dúzia de comedor de arroz e feijão torceu o bico, não gostou da sua mensagem. Você vai parar por causa disso? Quem te chamou não está sentado do seu lado, quem te chamou não está aqui em cima, quem te chamou está dentro do seu peito. É Deus, te ama, ama a tua alma. Deus está olhando para alguém dizendo: continua, porque eu te chamei, 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 eu te chamei. Os músicos, se puderem me acompanhar agora, por gentileza. Deus está dizendo: eu te chamei. Deus chama. E eu gosto dos requisitos que Deus escolheu para chamar os diáconos. Olha para mim, eu gosto dos requisitos que Deus escolheu para chamar os diáconos. Um requisito que aqui eu destaco foi ser cheio do Espírito Santo. Oh glória! E eu acho incrível, queridos obreiros, porque essa é a segunda eleição que a igreja vai fazer. Qual é a primeira eleição? Me pergunte qual. Não, me pergunte qual. A primeira eleição é Atos 1. Eles vão eleger quem vai suceder o ministério de Judas. Judas morreu. Eles precisam escolher alguém que vai suceder o ministério de Judas, porque Judas se perdeu. E eles vão escolher alguém para suceder Judas baseado no tempo. Eles olham para os homens e dizem: para suceder Judas tem que ser alguém que esteja conosco desde o batismo de João até os dias de hoje. É quem tem aqui mais tempo. Olhe para cá, por gentileza. É o que tem mais tempo. Agora no Atos 6, eles vão escolher os diáconos. E eu fico pensando: será que alguém que estava no capítulo 1, agora no capítulo 6 vai dizer: uai, por que que as coisas mudaram? Por que que antes era tempo e agora a gente nem fala mais de tempo? Aí eu imagino Pedro, no meio dos apóstolos, olhando para esse indivíduo e dizendo: sabe por quê? Porque do capítulo 1 para o capítulo 6 aconteceu o capítulo 2. E o que aconteceu no capítulo 2? Pentecostes, céus abertos, um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aí eu fico imaginando Pedro olhando para esse indivíduo dizendo: sabe por que aqui não prevalece mais o tempo? É porque depois do Pentecostes, uma igreja marcada e dirigida pelo Espírito Santo
pauta as suas escolhas naqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Porque talvez, irmãos, alguém até não goste e diga: mas fulano chegou agora, sabe nem se fica e já está querendo sentar na janela. Mas Beltrano é novo convertido e já vai fazer parte da liderança. Mas Beltrano um dia desse era desviado, aceitou Jesus e já quer entrar para a regência. Querido, a igreja não é repartição pública, que o que manda é tempo de casa, tempo de... Não. A igreja é a obra do Senhor, e na obra do Senhor o que manda é ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. Você pode perguntar para a pessoa que está do seu lado se é cheia do Espírito Santo? Pergunta para ela: se é cheia do Espírito Santo? Pergunte para ele. Eu não vim desprezar o seu tempo de casa, eu não vim desprezar o tempo que você tem de igreja, mas eu vim dizer que tem que ser cheio, 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 tem que ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio? Quem é cheio? Quem é cheio? Glória a Deus. Porque alguém pode até não gostar do tempo de casa que você tem, achar que por ele estar aqui mais tempo, por ele ter a carteirinha desde 1910, da época de Daniel Berg e o Navingre, ele tinha que estar na frente, ele tinha que estar fazendo. Deus está olhando e dizendo: irmão, para com isso, a obra é minha, e aqui é cheio do Espírito Santo, aqui é cheio do Espírito Santo, aqui é cheio do Espírito Santo. Se você é novo, se você é ancião, se você é jovem, se você é velho, Jesus quer te encher hoje. Jesus quer te encher hoje. Jesus quer te encher hoje. Porque tem que ser cheio. Estevão é tão cheio que junto com a sua eleição, ele ganhou opositores. Opositores esses que vão levantar falsos acusadores, ludibriar algumas pessoas, para levantar falso testemunho contra Estevão. Aí eu gosto da resposta de Estevão. Estevão está sendo acusado, estão mentindo sobre Estevão, estão levantando falso testemunho para Estevão. Estevão olha para essa multidão e diz: está escrito, e começa a pregar a palavra de Deus. Você percebeu que Estevão não está pagando na mesma moeda? Porque tem gente que gosta de dizer: mas eu vou pagar na mesma moeda, estão fazendo mal comigo, eu vou fazer o mal também. Isso não é resposta de quem é cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus está sendo intrigado pelo diabo. O diabo está diante da prerrogativa de tentação, dizendo: tu é mesmo filho de Deus? Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não olha para o diabo e diz: o quê? Você está falando que eu não sou filho de Deus? E tu? Tu tens certeza mesmo que tu é o diabo? Não, tu tens certeza mesmo que tu é o cinzento? Tu tens certeza mesmo de que tu é? Não. Jesus olha para o diabo e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque Jesus está nos mostrando que a melhor resposta que a gente pode ter é a palavra de Deus. Então olha para mim, para de querer ficar retribuindo indireta com indireta. Mas Beltrano está lá no Instagram mandando um bocado de indireta para mim. Eu também tenho Instagram, eu também vou gravar um stories, eu também vou mandar textão.
Para com isso. Mas Beltrano está aqui no Facebook jogando uma publicação que eu tenho certeza que é para mim. Mas Beltrano está queimando o meu filme. Eu também sei os podres dele. Eu também vou queimar o filme dele. Isso não é coisa de quem é cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo saca a espada do Espírito e vai no que está escrito. Olha para ele e diz para ele: Jesus te ama. Chega naquela escola, diz para ele: Deus é na tua vida. Jesus tem um plano com você. Chega naquele serviço, bate o pé e diz: a minha casa e eu serviremos ao Senhor. Vai no que está escrito. Estevão está pregando, e aqui é o caminho para a conclusão da mensagem. Olha para mim. Estevão está pregando. A multidão começa a se enfurecer. Olha para Estevão e diz: vamos matar Estevão. Vamos apedrejar Estevão. E eu gosto de Estevão por quê? Porque mesmo diante das caras fechadas que lhe cercavam, ele diz: eu vou levantar a minha cabeça aos céus e vou ver a glória de Deus. Por quê? Porque as caras que estão cercando ele estão fechadas, mas o céu que está cobrindo ele está aberto. Deus está dizendo para a vida de alguém: e aí? Você quer continuar vendo o que está fechado ou você vai enxergar o que está aberto? Porque tem gente, pastor, que só olha o que está fechado. Ele vive com a vida de cabeça baixa dizendo: mas o Jornal Nacional disse que a inflação vai piorar. Mas o grupo do Zap disse que eu vou perder o meu emprego. Mas lá no Kawaii eu vi um vídeo, no TikTok eu vi uma mensagem que as coisas vão ficar feias. Isso é o que está fechado. Eu quero olhar é o que está aberto. E o que está aberto? O céu. E o céu está dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que falte vaca nos currais, todavia uma derme se alegrará em Deus. Quem está olhando para cima? Quem está olhando para cima? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. Vem do Senhor que fez os céus, que fez a terra, que fez a terra, que fez os céus. Levanta a sua cabeça, meu querido. Levanta a sua cabeça, minha irmã. Os céus estão abertos sobre a tua casa. Os céus estão abertos sobre a sua vida. Mas Gabriel, eu estou orando e até agora eu não vi resposta. Se é sim, se é não, se fica, se vai, se é, se não é, se pode, se não pode. Jesus está marcando um encontro com você nessa noite para te dizer: até agora eu não te respondi, mas se você perceber desde o primeiro dia dessa prova, toda vez que você ensaia o playback, a lágrima escorre no teu olho. Desde o primeiro dia dessa prova, toda vez que você dobra o joelho, eu abro o céu sobre a cabeceira da tua cama. Toda vez que você abre a Bíblia, eu me faço presente, te visito outra vez. Por quê? Porque as coisas estão fechadas, mas os céus estão abertos sobre Rio Maria. Meu Jesus, é noite de céus abertos. É noite de céus abertos. Você tem comunhão com a pessoa que está do seu lado? Você tem? Abraça ele então, abraça ela. Diga para ele: é noite de céus abertos. Diga mais uma vez: é noite de céus abertos. Ebadawabia, Emando Kebidalabaia Súbia. É noite de céus abertos. É noite de céus abertos. Estevão está dizendo: eu estou vendo os céus abertos. Mas Gabriel, vão apedrejar Estevão, vão matar Estevão. Irmãos, deixa apedrejar Estevão, deixa matar Estevão, podem tacar pedra em Estevão. Eu quero ver quem é cabra macho para apedrejar o céu. O céu ninguém apedreja, Deus ninguém toca nele. Mas Gabriel, vão matar Estevão. Eu quero ver quem mata Jesus. A última vez que tentaram, ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus ninguém mata.
A morte não pode contra ele. Por quê? Porque podem se levantar contra você, mas ninguém se levanta contra o teu Deus. Podem falar no teu nome, mas ninguém toca no nome que está sobre todo nome, que somente no nome dele tem salvação para a tua alma. Mas estão tacando pedra, deixa atacar. Mas estão mentindo, deixa mentir. Mas estão me maldizendo, deixa te maldizer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Porque podem te apedrejar aqui, mas ninguém toca na certeza da salvação da sua alma. Podem tirar o teu fôlego de vida, mas ninguém tira a coroa da justiça que está te esperando. Podem se levantar contra você, mas eu quero ver quem tira o teu nome do livro da vida. Jesus te trouxe aqui, sabe para quê? Para te dizer justamente isso. No meio de tantos desafios e obstáculos, os céus estão abertos sobre a tua vida. A glória de Deus está escancarada sobre este lugar. Vocês acreditam nisso? Fica de pé, por gentileza, fica de pé. Eu gostaria de convidar os jovens aqui na frente. Sai do seu lugar, vem aqui para frente, tem espaço. Aleluia. As irmãs que cantaram, preparem para cantar um hino, pode ser? Aleluia. Vem cá, vem. Oh glória. Pode vir, vem para cá. Aleluia. Oh glória. Oh aleluia. Minhas lamparinas estão acesas. Estou esperando o barulho dos teus passos. Vem, tem espaço. Em direção à porta. Pode vir, vem. É só bater que eu vou abrir pra você. Só bater que eu vou abrir a você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata.
adorar, Jesus. Tô no meu coração, Jesus. É tua casa. As minhas vestes brancas, são só te esperando bem. Olha pra cá. Friso mais uma vez. É noite de céus abertos. O momento de vida que Estevão estava enfrentando era triste, era de pedra, era de oposição, mas isso não era capaz de impedir os céus de abrirem sobre a vida de Estevão. Deus está olhando para a sua vida nesta noite dizendo: eu escancarei o céu sobre você. Eu abri o céu sobre Rio Maria. E eu quero te visitar neste exato momento com mais intensidade, com mais poder. Rebaia sébia, remando québia. Eu sinto Deus nesse ambiente. E Deus está me dizendo: Gabriel, eu vou renovar os meus filhos. Eu vou batizar quem não é batizado. Rebaia sébia, remando québia. Fecha os olhos, fecha os olhos. Os céus estão abertos. E Deus está convidando quem quer entrar. Fecha os olhos, fecha os olhos. Os céus estão abertos. Sinta a presença de Deus aí. Agora. Vem logo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Os céus estão me dizendo que em alguns momentos o português vai desaparecer dessa igreja. Calabaia sébia. Há uma língua de fogo que pousa sobre esta congregação. E Deus está me dizendo: Gabriel, quem quer receber, recebe agora. Fala línguas, 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 fala línguas. Calabaia sébia. Jesus está batizando aqui, Jesus está batizando aqui. Recebe fogo, 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 Senhor Jesus. Eu te apresento a vida desse. E enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu está me dando um comando aqui. Eu sinto Deus nessa casa. E aqui, pastores, líderes e dirigentes, está a próxima geração de obreiros, de irmãs da Assembleia de Deus Cia de Seta, em Rio Maria. E agora, como um ato profético, eu gostaria de convidar os líderes de jovens, os intercessores do departamento de jovens, as irmãs, os obreiros, a orar por esses meninos que estão aqui, a orar por essas meninas que estão aqui. Eu creio em um despertar de Deus para a mocidade do Rio Maria. Eu creio em uma transição de gerações. Eu creio que a nossa geração será responsável por um grande avivamento no Brasil. E nós vamos orar agora pela vida destes jovens, pela vida destas moças, desses rapazes. Vocês me ajudem em oração. Quem é de guerra aqui? Quem é de intercessão? Sai do seu lugar, por gentileza. Sai do seu lugar, vamos orar por a vida desses meninos aqui. Meu Jesus, os líderes de jovens, vamos orar com imposição de mãos sobre a vida desses meninos, dessas moças. Os obreiros, me ajudem, por gentileza. Meu Deus. Meu Pai. Senhor Jesus, ó Deus da glória, Pai de eternidade, Pai das luzes, Pai de amor, a Ti eu oro, Senhor Jesus Cristo, pela vida desses rapazes, dessas moças que estão aqui na frente, pela vida, Senhor, desses irmãos que se dispuseram agora a entrar em uma guerra espiritual para orar pela vida dessa juventude que está aqui na frente. Senhor Jesus, a Ti eu peço, vem, ó Deus, com Teu poder e levanta rapazes, moças, jovens, cheios do Teu Espírito Santo. Deus, nós não nos contentamos com uma mocidade apática, gelada, fria, que tem reinado em muitos lugares do Brasil. Eu creio, Senhor, que o que o Senhor tem para derramar sobre a nação brasileira, Deus, o
que o Senhor tem para derramar sobre o globo terrestre. Ah, Deus, o que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. E o Maria está na sua agenda. Levanta agora, Senhor, ministérios. Levanta agora, Deus, chamadas. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, me desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito.